Mais de 1 bilhão de pessoas saíram da pobreza extrema na Ásia nas últimas décadas, a maior parte na China, cerca de 800 milhões. Estudo do Banco Mundial mostra quais são os caminhos trilhados pelos países asiáticos que podem servir de exemplo para o mundo. Índia, Vietnã, Camboja e Indonésia, entre outros, utilizaram basicamente a mesma receita que permitiu a seus povos escaparem da miséria e alcançarem um novo patamar econômico. Afinal, o que esses governos fizeram para abrir novos horizontes a seus povos? Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. As mudanças econômicas e sociais na China tiveram início na segunda metade do século passado, quando o regime decidiu abandonar a linha dura do Partido Comunista e adotou uma série de práticas capitalistas. Deng Xiaoping, esse é o homem que planejou as mudanças na China que iriam colocar o país na rota do crescimento. Após a morte de Mao Tse-tung em 1976, Deng Xiaoping se torna secretário-geral do Partido Comunista Chinês, na época o dirigente máximo no país. Ele governou de 76 a 97, período em que promoveu inúmeras reformas econômicas que resultaram na adoção de uma economia de mercado nos moldes do capitalismo. Com uma frase, ele mudou o país. Não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato, dizia Deng Xiaoping. Tradução: não importa o sistema, mesmo que seja capitalista, importa gerar riqueza, empregos e oportunidades para as pessoas escaparem da miséria. Estudo do Banco Mundial indica que o sucesso da China na redução da pobreza se baseou em 2 pilares. O primeiro foi o crescimento econômico com base nas exportações e importações. O segundo se baseava em investimentos governamentais em infraestrutura, especialmente em regiões dominadas pela pobreza. Ao mesmo tempo, o Estado deixou de controlar algumas áreas da indústria e comércio, abrindo espaço para as empresas privadas. Na etapa seguinte, o governo passou a incentivar a educação e o desenvolvimento tecnológico. Não demorou muito para surgirem milhares de empresas particulares que, além de incentivarem o consumo interno, conquistaram mercados no exterior, competindo com os Estados Unidos e Europa. Atualmente, a China é a segunda maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos, com um PIB na casa dos 17,5 trilhões de dólares. Não faltam apostas de que não vai demorar muito para os chineses alcançarem os norte-americanos. Atualmente, a diferença de PIB entre os dois países é de 17,5 para 27 trilhões de dólares. Embora Mao Tse-tung continue sendo cultuado como o principal líder no país, seus 2 grandes planos se revelaram um fracasso. O primeiro, denominado o Grande Salto Adiante, que visava equiparar a produção industrial da China aos Estados Unidos, lançado na década de 60, resultou num desastre. Ao tirar os trabalhadores do campo para reforçar a mão de obra na indústria, o governo prejudicou a agricultura, o que levou a uma onda de fome que matou milhões de pessoas. O segundo grande plano de Mao Tse-tung, a Revolução Cultural, também resultou na morte de milhões de chineses. Ao estimular a denúncia de supostos inimigos do Estado, o plano desencadeou uma onda de perseguições cujas vítimas principais eram professores, intelectuais e, de maneira geral, pessoas com formação superior que passaram a ser considerados suspeitos. Foi só com a chegada de Deng Xiaoping ao poder que a China seguiu o caminho do desenvolvimento econômico, embora na política ainda vigore o regime de partido único, que não permite oposição. Eles são conhecidos como tigres asiáticos, graças às exportações e à rápida industrialização. Desde a década de 60, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan têm mantido elevados níveis de crescimento econômico que se refletem no bem-estar da população.
Coreia do Sul e Taiwan são polos essenciais da produção global de automóveis e componentes eletrônicos, além de tecnologia da informação. Hong Kong e Singapura estão entre os principais centros financeiros da Ásia, também chamados de dragões asiáticos. Esses países compartilham algumas características, como um grande foco em exportações, uma população instruída e altas taxas de poupança. Ao longo de várias décadas, as economias dos quatro tigres foram flexíveis o suficiente para enfrentar adversidades, como a crise financeira asiática em 1997 e choques globais, como a crise de crédito de 2008. Enquanto Hong Kong, a cidade chinesa, procura se tornar um centro de criptomoedas, Singapura tomou a direção oposta e endureceu as regras para o comércio de moedas digitais. Ao mesmo tempo, Singapura se confirma como um centro digital financeiro, promovendo tecnologias que facilitam o fluxo de capitais. Competições à parte, mais do que concorrentes, Hong Kong e Singapura são, na realidade, centros financeiros complementares que servem diferentes partes de uma economia global cada vez mais diversificada. Há muito tempo, Hong Kong e Singapura competem para se tornar o principal centro financeiro da Ásia. O sucesso das duas se deve a uma combinação de boa governança e planejamento estratégico, além de uma administração pública eficiente e baixos níveis de corrupção. Com uma população de pouco mais de 7 milhões, Hong Kong é considerado uma região administrativa especial na China. Isso lhe dá liberdade para diversas atividades financeiras, importação e exportação. Pelo menos até 2047, quando os dois países deverão reavaliar sua relação. Numa posição elevada nos rankings de liberdade econômica, Hong Kong teve um PIB de 383 bilhões de dólares no ano passado, uma renda per capita de mais de 50 mil dólares e um crescimento de 13,5%. No caso de Hong Kong, o êxito também se deve à ascensão da China ao posto de segunda maior economia do mundo. Maior centro offshore global, Hong Kong faz a intermediação de 2/3 dos investimentos chineses, número que deve crescer com a expansão de um programa de acesso mútuo que lhe permite obter fundos fora do país para empresas chinesas, principalmente aquelas que saíram dos Estados Unidos. Considerada uma das nações menos corruptas do mundo, Singapura tem um sistema regulatório transparente e direitos de propriedade garantidos. Os dois fatores proporcionam uma segurança comercial indispensável à iniciativa privada. Embora tenha menos de 6 milhões de habitantes, no passado, Singapura obteve um PIB de mais de 600 bilhões de dólares, PIB per capita de mais de 88 mil dólares e uma taxa de crescimento de 1,5%. O PIB per capita de Singapura, de cerca de 82 mil dólares, é o terceiro maior do mundo. Só fica abaixo de Luxemburgo, que é de 125 mil dólares por ano, e da Noruega, que é de 108 mil dólares por ano. Para se ter uma ideia, o PIB per capita dos Estados Unidos é de 75 mil dólares ano, da Alemanha, 48 mil dólares, do Reino Unido, 46 mil e da França, 40 mil, segundo dados do Banco Mundial. Singapura também tem um importante papel na intermediação de fluxos de capital no Sudeste Asiático, algo que deve crescer devido às suas ambições de se tornar um centro financeiro verde, viabilizando capital para projetos de transição energética e soluções para as mudanças climáticas que ocorrem por lá. Daqui a pouco, apesar das ameaças e pressões da China, Taiwan não sai da rota de prosperidade. E ainda, ao contrário de sua vizinha do norte, a Coreia do Sul é um exemplo de sucesso econômico e social na Ásia.
Ao contrário da vizinha Coreia do Norte, comandada pelo ditador Kim Jong-un, a Coreia do Sul tem um regime democrático. É um dos exemplos de sucesso econômico e social na Ásia. Na década de 1960, o produto interno bruto per capita da Coreia do Sul era comparável ao dos países mais pobres da Ásia e da África. Nos 40 anos seguintes, o país teve um crescimento significativo, em parte graças a um sistema de governo fechado, crédito direcionado e restrições às importações. No ano passado, com uma população de mais de 51 milhões, a Coreia do Sul tinha um PIB de quase 2 trilhões de dólares, um PIB per capita de mais de 34 mil dólares e uma taxa de crescimento de 1,5%. Os números da economia sul-coreana registram uma enorme diferença para a vizinha Coreia do Norte. Enquanto o PIB da Coreia do Sul passa de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, o lado norte fica em apenas 48 bilhões de dólares. O PIB per capita no sul é de 34 mil dólares, enquanto para os norte-coreanos é de apenas 900 dólares. Apesar de sua relação conturbada com a China, que acena com frequentes ameaças de invadir o país vizinho, Taiwan vem prosperando nas últimas décadas. No ano passado, o PIB per capita de Taiwan foi de mais de 35 mil dólares, superior ao do Japão, que está na casa dos 33 mil dólares. Embora não faça parte de vários organismos internacionais por conta de pressões da China, o país se tornou um exportador confiável. Seu PIB foi de quase 800 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 2%, o que coloca essa nação de pouco mais de 23 milhões de habitantes entre as economias mais fortes da Ásia. Xangai, uma cidade alegre, cheia de vida e também de residentes estrangeiros de todas as partes do mundo. Pequim, centro político e administrativo, onde o ambiente reflete as disputas de poder travadas ao longo de séculos. A propósito, você sabe qual é a diferença entre as palavras Pequim e Beijing? Com mais de 3 mil anos de história, Pequim, ou Beijing, a capital da China, é uma das mais antigas cidades do mundo e também uma das áreas habitadas mais longevas. Fósseis indicam que o Homo erectus, apelidado de Homem de Pequim, viveu lá de 770 mil a 230 mil anos atrás. Antes de adotar esse nome, em 1403, a cidade teve outros 15 e já foi capital do país 6 vezes. Essa longa e rica história deixou um legado de 7 patrimônios mundiais da Unesco: a Grande Muralha, a Cidade Proibida, o Palácio de Verão, o Templo do Céu, os túmulos de Ming, o local do Homem de Pequim, em Zhoukoudian, e o Grande Canal. Xangai, por sua vez, tem uma importância histórica na formação da China moderna. Foi lá, em julho de 1921, que os principais pensadores e jovens revolucionários criaram o Partido Comunista da China. Hoje é um verdadeiro templo capitalista, embora subordinado ao poder político de Pequim. Pequim tem mais de 21 milhões de habitantes. Todos os escritórios do governo e embaixadas ficam lá. Xangai é a terceira cidade mais populosa do mundo, atrás de Tóquio e Nova Delhi. Com mais de 28 milhões de habitantes, é o centro financeiro do país, onde muitos bancos e multinacionais operam. Por sua vez, Pequim é onde ficam as sedes de muitas das startups apoiadas por capital de risco. Até o ano passado, era a cidade com o maior número de super ricos do mundo, com 100 bilionários, superando Nova York, Hong Kong e Moscou. O aeroporto internacional da capital chinesa é o segundo mais movimentado do mundo e a principal porta de entrada e saída do país. Na cultura, as duas prosperam. Segundo os próprios chineses, Xangai é mais polida e cosmopolita, Pequim mais sisuda e bairrista.
A capital da China geralmente é descrita como um grupo de pequenas aldeias que se fundiram à sombra da cidade proibida. Xangai é chamada de cidade mágica. Desde o século XIX e início do século XX, abriga estrangeiros de todo o mundo. Pequim é a cidade que tem mais museus no país e universidades e faculdades. São 90, a maioria públicas. Xangai é uma cidade de superlativos. Tem o edifício mais alto da China e o terceiro do mundo. Conta com o metrô mais extenso do planeta, com 508 estações e 831 quilômetros, seguida por Pequim. Também tem o maior e mais movimentado porto do planeta. Por último, qual é a diferença entre os nomes Pequim e Beijing? A primeira é do dialeto cantonês, que vem sendo abandonado nos grandes centros. Beijing é do mandarim, a língua oficial do país. Daqui a pouco, candidato ao Clube dos Tigres Asiáticos, o Vietnã aposta na indústria e agricultura para crescer. E ainda, muito distante dos famosos Killing Fields, os campos da morte, o Camboja encontrou a rota do crescimento na agricultura, serviços e exportação. Durante a pandemia de Covid-19, o Vietnã ultrapassou a Coreia do Sul e se tornou o sexto maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Ao trocar a exportação de têxteis e vestuário pela alta tecnologia, o país tem tudo para se tornar o quinto tigre asiático nos próximos anos. De 2022 para cá, o Vietnã vem ocupando espaços que eram da China na cadeia de abastecimento global. Com isso, o país absorveu uma parte do mercado de exportação de tecnologia da China e lucrou com a disputa comercial entre as duas maiores potências do mundo. Para chegar lá, o Vietnã criou um ambiente neutro para que as empresas estrangeiras de tecnologia financeira, as fintechs, enfrentassem menos riscos. O país obteve um investimento de mais de $1,5 bilhão da Amkor Technology, sediada nos Estados Unidos em uma fábrica de semicondutores. O país também deu as boas-vindas à multinacional chinesa Huawei. O Vietnã tem tudo para se tornar o quarto maior exportador de produtos de alta tecnologia do mundo, atrás de China, Taiwan e Alemanha. Embora atualmente ocupe a 7ª posição, seu crescimento não tem rival. Em 2010, os bens de alta tecnologia foram responsáveis por 13% das exportações. Em 2020, por 42%. Ao contrário da China, o capitalismo de Estado do Vietnã não é visto como uma ameaça para economias ocidentais e asiáticas. Embora as empresas estatais dificultem a inovação do setor privado, a abertura do país ao livre comércio e o investimento estrangeiro é vista com bons olhos. Apesar do governo estar muito enraizado em todos os setores, responde de forma positiva às críticas dos cidadãos, principalmente em questões ligadas à corrupção pública, alterações climáticas, educação e saúde pública. No entanto, a rápida ascensão nas exportações de alta tecnologia ainda não acelerou sua entrada no exclusivo Clube dos Tigres Asiáticos. Ainda pode levar mais ou menos uma década e meia para que o PIB per capita do país, de pouco mais de $4 mil, atinja o patamar da China, de mais de $12 mil no ano passado. Para se tornar o quinto tigre asiático, o país corre contra o tempo para reduzir a dependência excessiva em fatores de inovação estrangeiros. Um dos caminhos é imitar o que fez a China, estimular a Apple, por exemplo, e outras empresas de tecnologia a investir em pesquisa e desenvolvimento e nas relações com universidades do país. No setor agrícola, o Vietnã se consolidou como o segundo maior produtor de café do mundo, com cerca de 1.500.000 toneladas por ano. O dobro da Colômbia, o terceiro colocado.
mas ainda longe do Brasil, maior produtor, com 2.600.000 toneladas ano. A exemplo do Vietnã, outro país do Sudeste Asiático deu uma guinada histórica em sua trajetória econômica e política: o Camboja. A imagem do Camboja no mundo ficou marcada pelo terror implantado pelo regime do Khmer Vermelho, muito bem retratado no filme The Killing Fields, de 1984. Integrado por comunistas radicais, seguidores das ideias de Mao Tse-tung, o Khmer Vermelho desencadeou uma onda de repressão no país entre 1975 e 79, que resultou na morte de 1.300.000 pessoas. Bem distante do regime do Khmer, o Camboja atual adotou a trilha do capitalismo e aposta no crescimento de setores como serviços, agricultura e exportação de roupas e outros bens. Atualmente, o PIB do país é de cerca de 24 bilhões de dólares, com um PIB per capita de 1.500 dólares. A China produz tantos milionários que acaba exportando alguns deles que preferem administrar suas fortunas à distância. Só neste ano, mais de 15.000 chineses com fortunas na casa dos milhões de dólares devem deixar o país, a maioria com destino aos Estados Unidos. No ano passado, o êxodo foi de 13.000. Além dos Estados Unidos, eles foram para o Canadá e Singapura. Questões políticas e incerteza nos rumos da economia chinesa explicam a opção pela vida no exterior, além da busca por um ambiente de maior liberdade. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!